Fala, galerinha mais querida do meu coração. Estou aqui para fazer um convite a vocês. É isso aí. Vamos para a nossa segunda aula de literatura. E o tema da nossa aula de hoje é simbolismo. Vamos lá? Em 1881 surge em Portugal um movimento chamado de simbolismo. Aqui no Brasil, ele demora um pouquinho a chegar. Por volta de, didaticamente falando, por volta de 1893 e vai até aproximadamente 1902, que é onde começa a iniciar bem timidamente o pré-modernismo. E no Brasil, esse movimento não teve muito sucesso, pelo menos no seu tempo, na sua época, né? Realmente a gente percebe uma influência muito maior desse movimento na França, né? Em toda a Europa, mas principalmente na França, aí nós temos o Rimbaud, Mallarmé, Verlaine, temos o Baudelaire, que são grandes poetas do simbolismo que se desenvolveram na França. Então, pessoal, existem alguns aspectos da prosa poética na estética simbolista, mas nós percebemos que grande parte da produção artística, literária do simbolismo está na poesia. Então, a poesia é o foco do poeta simbolista. Qualquer questão que vocês forem responder sobre o simbolismo, não podem deixar de observar duas grandes características do simbolismo. A primeira delas, a espiritualidade, e a segunda delas, a musicalidade. Gente, são dois aspectos presentes em praticamente todos os textos simbolistas. Não deixem de observar isso. Vamos ver mais adiante características mais profundas, tá? Mas a princípio vocês precisam ter em mente que a espiritualidade e a musicalidade estão claramente presentes nos poemas do simbolismo. E por que eu peço para vocês se atentarem bem para essa questão da musicalidade? Vamos pensar que para um poeta simbolista, o som ele faz muito mais sentido do que a própria mensagem do texto. Então, o simbolismo, ele aprecia muito a questão da musicalidade. Às vezes, o texto pode não fazer tanto sentido para quem está lendo, mas a musicalidade em que nele está presente faz tudo acontecer. Faz a interpretação do leitor viajar. Então, não esqueçam de observar essa característica extremamente importante. E aí vocês vão ler algumas poesias simbolistas e vão falar, gente, mas isso é ilógico, eu não estou conseguindo compreender nada. Claro, porque naquele momento para o poeta o que importava era soar bem. Então a poesia soou bem aos seus ouvidos, o poeta simbolista atingiu o objetivo dele, que era a sonoridade. Então, para que tudo isso soe muito bem aos seus ouvidos, o poeta simbolista ele se utiliza de algumas figuras de linguagem para poder tentar passar essa sonoridade para vocês. A primeira dela, vamos ver aqui, são as aliterações, são as repetições das consoantes num determinado verso do texto simbolista. Temos também as assonâncias também são repetições, mas dessa vez dos sons vocálicos, das nossas vogais. Então vocês vão perceber muitas vezes nos poemas simbolistas a repetição de sons vocálicos. Temos também os ecos. O que seriam os ecos de um poema simbolista? Seriam repetições de palavras. Muitas vezes eles repetem palavras no texto para causar esse efeito de sonoridade. Isso é bem bacana observar nesses textos. E para ilustrar a questão da espiritualidade, a gente consegue perceber que o poeta simbolista ele tenta se opor à arte parnasiana, ele tenta se opor ao parnasianismo, aos textos realistas, ele foge um pouco disso, ele traz a espiritualidade e deixa de lado um pouco a questão da... Um pouco não, ele deixa praticamente de lado a questão da realidade, do realismo, do parnasianismo, e busca essa espiritualidade em seus textos. E aí vocês percebem alguns poetas simbolistas, quase que em sua totalidade, buscando o cosmo, buscando a transcendentalidade. Isso é muito importante observar também nas poesias simbolistas. Imagens oníricas. Onírico é uma expressão que está ligada ao sonho, né? Então a gente consegue observar nas poesias simbolistas a questão do sonho, aquilo que é provavelmente inalcançável. E a gente tem uma forte influência, nesse caso, dos textos do romantismo, né? O simbolismo busca resgatar algumas características que eram utilizadas já nos textos do romantismo. Então vocês vão perceber um vocabulário bem litúrgico
que faz muita referência às liturgias, que aí tem a ver com a questão da religiosidade. Vocês vão observar palavras como altar, palavras como hóstia, muito presentes nos textos simbolistas. Uma outra característica bem interessante nas poesias simbolistas é a questão da passagem do material para o sublime, esse momento de sublimação da poesia. Então é como se eles passassem... Na química, por exemplo, vocês estudam a sublimação como a passagem de um estado sólido para um estado gasoso. É como se saíssemos do mundo real e houvesse essa transcendentalidade para o mundo espiritual. Então transcende ao mundo espiritual, sai do material e vai para o mundo espiritual. Isso é uma das características também do simbolismo. E falando do maior nome do simbolismo no Brasil, temos aí o Cruz e Souza, né? O nosso poeta negro, o nosso poeta que viveu tanto preconceito social e racial, acabou influenciando o simbolismo ao longo de vários anos pelo mundo inteiro. Então não foi só no Brasil que a poesia de Cruz e Souza influenciou leitores. Eles sofreram essa influência por todo o mundo. Né? Um poeta que sofreu tanto, que passou por tantas coisas, ele vai passar essa imagem dele para o mundo todo, não só no Brasil. Então a importância desse cara para a literatura brasileira é muito grande. Apesar da literatura brasileira não ter se dedicado tanto ao simbolismo, nós percebemos que Cruz e Souza fez a diferença. Ele fez o seu nome ser conhecido não só no Brasil, como no mundo inteiro. E Cruz e Souza inicia o simbolismo no Brasil com Missal e Broquéis. E aí ele explora bastante a questão da obsessão pela cor branca, ele explora a figura de linguagem chamada sinestesia, que seria aquela mistura dos órgãos dos sentidos, né? Ao mesmo tempo que você está ouvindo um som, ele transfere aquele sentido da audição para o tato. Então nós vemos o exemplo no seu poema que fala de vozes veludas. Vozes a gente ouve, veludas, aveludadas, a gente consegue tocar. Então a sinestesia seria essa mistura, essa união entre os órgãos dos sentidos, entre os sentidos transmitidos aos seres humanos, aos seres viventes. E aí temos Alfonso de Guimarães, um cara que vai falar o tempo todo em suas obras da morte da amada, é isso mesmo. Ele trata da morte da amada e da religiosidade em praticamente todos os seus textos. Ele consegue transmitir a sua dor para os leitores através de seus textos. Então, pessoal, a pergunta é: o que é o simbolismo? Diante de tudo que eu expliquei, vamos agora ver um pouco mais da parte teórica dessa escola literária. A partir de 1881, na França, poetas, pintores, dramaturgos e escritores em geral, influenciados pelo misticismo advindo do grande intercâmbio com as artes, o pensamento e as religiões orientais, procuram refletir em suas produções a atmosfera presente nas viagens a que se dedicavam. Daí foi surgindo o simbolismo, que é uma tendência literária da poesia e das outras artes que surgiram na França, no final do século XIX, como oposição ao realismo, ao naturalismo e ao positivismo daquela época. Temos aí algumas imagens representativas do simbolismo, e logo abaixo algumas das características principais. Vamos lá. Predominância da emoção. Já vimos que os poemas simbolistas transmitem muita emoção para nós. O objeto deve estar subentendido, não se mostrando claramente, por isso o uso do símbolo. Referência a cores, principalmente a branca. Presença de motivos religiosos. A poesia representaria uma espécie de ritual. Temos o sonho, a imaginação, o espiritualismo ou espiritualidade. Mais adiante temos o culto à forma com influências parnasianas, o uso da figura de linguagem sinestesia, que representa a função, a junção, na verdade, de sensações, um beijo amargo, um cheiro azul, além de outras como a personificação, que seriam seres que não são humanos
e atribuímos a eles características humanas, ok? E a metáfora, que seria aquela comparação implícita. Não temos o elemento comparativo como, mas podemos dizer, por exemplo, fulano é uma porta. Eu estou utilizando uma metáfora. Apesar de não estar fazendo essa comparação de forma explícita, é um tipo de comparação. Porque eu poderia utilizar fulano é como uma porta, é parecido com uma porta, mas eu prefiro dizer que ele é uma porta. Nesse caso, temos aí a metáfora e não a comparação. Uma abordagem vaga de impressões subjetivas e sensoriais. O impressionismo explode nesse momento, sobretudo na pintura. Ao lado aí temos um exemplo de um mapa mental sobre o simbolismo que eu sugiro que cada aluno monte o seu com as características que vai fazer em suas pesquisas. Então, utilizem a internet a seu favor, peguem as características e montem a própria estrutura de vocês desse mapa mental, ok? Temos agora algumas atividades, são 4 atividades que eu deixo aqui ao final desse vídeo para que vocês façam no caderno e daqui a pouco nós discutimos lá no nosso ambiente virtual, beleza, pessoal? Grande abraço a todos! I can feel the magic floating in the air. Being with you gets me that way. I watch the sunlight dance across your face, and I've never been this swept away. E é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de nossa aula e deixo para vocês agora esse belíssimo poema de Alfonso de Guimarães. Bons estudos, boa aula, até daqui a pouco. Hão de chorar por ela os cinamons, murchando as flores ao tombar do dia. Dos laranjais hão de cair os pomos, lembrando-se daquela que os colhia. As estrelas dirão: ah, nada somos, pois ela se morreu, silente e fria, e pondo os olhos nela como pomos, hão de chorar a irmã que lhe sorria. A lua, que lhe foi mãe carinhosa, que a viu nascer e amar. Há de envolvê-la entre lírios e pétalas de rosa. Os meus sonhos de amor
serão defuntos. E os arcanjos dirão, no azul ao vê-la, pensando em mim. Quantos raios enlouquecidos eu sei que Por quê? Porque não viermos juntos.